Sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso, às vezes você está trabalhando com consulente, principalmente quem é da área da saúde. A gente tem que trazer a homeostase para o corpo. Então, por exemplo, o nosso corpo, ele tem um biorritmo natural. Então, se a pessoa está com a pressão alta, o seu corpo, ele vai tentar, de alguma forma, através do ritmo dele, a trazer para aquela pessoa o equilíbrio. Se a pessoa está com má alimentação, ou ela, enfim, passou um nervoso, porque a partir de pressão seria isso, nós vamos ter que trabalhar energeticamente dentro do emocional da pessoa, mas passando para ela o quê? Você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que ir num cardiologista, tem que caminhar, tem que fazer, a pessoa tem que fazer a parte dela. E, às vezes, a gente pode trabalhar dentro desse sistema. Eu trouxe exatamente o sistema autônomo, por quê? Para mim piscar, o nosso sistema autônomo, ele funciona sozinho. Você não sabe, mas você pisca porque né, o seu corpo ele precisa piscar, o seu coração ele bate num ritmo. Esse ritmo que ele bate, ele está bombeando todo o sangue para os órgãos, para os sistemas e oxigenando. Então, esse grafiquinho, ele é bem interessante, porque esse lado aqui esquerdo, ele é o parasimpático. Então, é toda a parte que contrai. Então, por exemplo, se for o olho, é a parte que pisca. Aqui é o nervo simpático, é a parte que dilata a visão. Então, se o cara chega lá no seu consultório, por exemplo, eu tô com problema no pulmão, que a gente tem, eu trabalhei com muitas pessoas nesse Covid, eu energizei esse nervo aqui, exatamente os dois lados. Por quê? Porque ele é um ritmo. Quando você, o parasimpático, que seria esse pulmãozinho aqui, ele faz o que? Ele contrai o pulmão. E o nervo simpático, o quê? Ele dilata o pulmão. Então, fortalecendo, porque o cara, por exemplo, ele vai tirar o respirador, ele tem que estar, é um músculo, entende? Por quê? Porque precisa levar a oxigenação para todos os órgãos. Porque o que acontece? Quando não faz essa troca do oxigênio, começa a levar CO2 e o próprio corpo se intoxica e dá, enfim, o que acontece. Então, quando a gente vai trabalhar uma pessoa no sistema de saúde dela, seja da bexiga, às vezes a pessoa ela não consegue conter a urina, por exemplo, ela tem a bexiga solta. Então, eu vou trabalhar o quê? Contraindo a bexiga. E aí você pergunta, é excesso ou é falta? Por excesso, a gente tira, que na radiônica e na radiestesia a gente é cientista. Então, muitos gráficos que eu tenho, eu gerei, ou, enfim, a gente acaba às vezes você vai fazer um tratamento para um cliente, eu começo a estudar o cara. Quem quer trabalhar na área de saúde, quando você vê, você está aprendendo mais que médico. Problema de pele, problema respiratório, você vai estudar só a parte pulmonar. Então, trazendo para vocês um pouco do que vocês podem estar definindo, né? Porque eu lembro que eu falei, tem uma aula lá que eu explico sobre clareza, de você ter clareza do que você quer fazer de atendimento. Se você vai se fixar, vai ter mais foco em atender residências, você vai se especializar em áreas que é focado em residência. Se for na área da saúde, você vai ter que estudar um pouquinho mais. Às vezes um tratamento nunca é igual, não dá para falar assim que é uma receita certinha de bolo. Por isso que o ideal, quando eu passo os exercícios lá na plataforma, da polaridade, é o princípio hermético. É você descobrir o que é positivo e o que é negativo. Porque pedra, se você for pegar uma selenita, uma ponta da selenita ela é positiva e a outra é negativa. Se você for usar para tirar uma energia ou para projetar, você tem que saber qual que é o polo da pedra. E com o pêndulo, a gente consegue descobrir que é o quê? Fazendo um exercício da polaridade. Então, sempre a gente vai estar trabalhando, trazendo para aquilo que vocês fazem. E para trazer o ritmo, o princípio do ritmo é a gente respeitar, porque a célula ela tem um tempo para se restaurar. Então, durante a noite, todas as nossas células elas se regeneram. Então, o que a pessoa precisa? Dormir. Então, quando o cara chega lá no consultório e fala, e aí, você, como é que é? Você dorme bem? Aí a pessoa fala, eu não ando dormindo. A pessoa começa
a entrar todos os órgãos dela. Por quê? Porque quando a gente dorme, os nossos órgãos se regeneram. Quando a pessoa está num estágio de dor, seja dor na coluna, dor no joelho, a pessoa não consegue dormir. A dor ela é tão intensa, às vezes, que a pessoa tem que tomar um remédio, um relaxante muscular para poder dormir. Mas a gente, como nós somos holísticos, né? Vocês são terapeutas 360, vocês vão investigar a dor, tá? Então, na metafísica da saúde, aí você fala, então é isso. Então a gente sempre vai virar meio cientista na hora de estar fazendo os nossos atendimentos. Se o cara tem problema no coração, a gente vai trabalhar. Você pode pegar uma foto de coração lá no Google Imagens, e eu já fiz isso com o cérebro, com a hipófise, porque às vezes eu estou trabalhando uma coisa bem específica, e a gente não acha gráfico. Então, o que eu faço? Eu imprimo, plastifico, eu tenho de tanto fazer gráfico, até comprei a maquininha de plastificar, para poder trabalhando dentro daquilo que eu preciso do meu consulente, respeitando o ritmo. Então, por exemplo, às vezes o consulente chega no meu consultório e eu sei tudo o que ele precisa fazer, porque eu já passei por aquilo, enfim, mas ele não. Então, eu tenho que respeitar o ritmo dele. Então, às vezes o consulente está lá, você sabe que se ele fizesse 6 sessões com você, ele ia ficar maravilhoso. Aí o cara fala, eu só posso fazer uma. Em uma, ele quer que você, limpa tudo. Então, é difícil. Então, a gente tem que respeitar o ritmo do cliente, mas passar para ele o seguinte, olha, eu fiz uma limpeza, mas o ideal seria ir traçar um tratamento para o cara. Por quê? Eu nunca entro na parte astrológica direto, nunca. Sempre primeiro faz a primeira limpeza, primeiro falo com a pessoa, né? Qual que é a sua principal queixa? É relacionamento. Eu entro no relacionamento. Como é que é o seu relacionamento? A pessoa vai explicar, porque às vezes muitas pessoas querem uma receita de bolo. Eu quero fazer harmonização de casal. Eu não faço harmonização de casal. Eu harmonizo o cara que está na minha frente. Se for o marido, eu vou tratar o marido. Se for a esposa, eu vou tratar... Porque, às vezes, o cara que está na sua frente, ele é o BO. Não é a pessoa que está lá na casa. Porque daí a pessoa chega lá e fala assim, olha, meu filho. Não, você veio aqui. Por isso que a gente tem que perguntar se é divino. Porque a pessoa, ela vai e ela quer energizar o marido e o filho. Mas ela não quer energizar. Não, eu vou tratar... Porque, às vezes, você trabalhando essa pessoa... Todas as pessoas conectadas com ela, elas vão ser beneficiadas. E pode ser que o relacionamento do marido melhore, ou se tiver que acontecer sei lá, vai acontecer. Ou muitas das vezes melhora, entende? Mas eu já atendi, por exemplo, uma consulente que ela estava noiva há 7 anos. Quando ela chegou no consultório, eu ativei a mesa, ativei uma mandala para ela, deu 3 dias, ela falou, eu briguei com o meu noivo, a gente separou. Ela vai encanar que foi a energização que eu fiz, que foi a mandala que eu fiz, e aí o cara saiu fora, surtou e saiu andando. Aí eu parei, pensei e falei, não. Aí ela pegou e falou assim, eu falei, mas e aí, como é que você tá? Ela falou assim, você sabe que eu tô bem? Porque, por incrível que pareça, eu comecei a enxergar que esse cara nem é tão assim. Foi incrível. O que aconteceu? Ela, em 3 meses, ela conheceu um cara, ela casou, e agora, daqui a pouco, ela vai ter a filhinha dela. E eu fui energizar a casa dela, porque a filhinha dela já tá chegando. Quer dizer, 7 anos. Imagina se eu encanasse, que, por exemplo, eu ativei a mesa, e a mesa, ela separou. Então, eu quero que vocês confiem no atendimento de vocês. Mesmo que vocês não tenham horas de atendimento e você fica meio inseguro. Eu comecei a trabalhar a pessoa surtou, teve crise de cura, encanou, que é por causa do tratamento. Você passa tranquilidade para o seu consulente. Por quê? O trabalho que vocês fazem, que eu ensino vocês a fazerem, é belo, é lindo. Eu não ensino nada assim que eu não faça, entende? Então, assim... E eu testei tudo, não é uma coisa assim que eu vou falar assim, não vai funcionar, esse cara é único, específico e não funciona. Então, sempre respeitando o ritmo do seu consulente, porque a mágica, ela não acontece, às vezes a pessoa está pronta para receber. E aí você vai lá e ativa o negócio, no dia seguinte a pessoa fala, eu precisava vender o carro, você acredita que você ativou a mesa, vendeu? Já vi isso também acontecer. Só que a pessoa já estava no merecimento dela, ela já estava naquela
vibrando já, faltava pouquinho para ela receber. Ou ela estava encampada, fizeram alguma coisa para ela, então tudo que estava travado na vida dela, tudo que tinha sido parado, bloqueado na vida dela, quando você desencampa aquilo, limpa, ela começa a receber tudo de uma vez. Por quê? Fizeram, a energia de recebimento dela foi tirada por causa de magia, por causa de inveja. Então, sempre vocês vão trabalhar trabalhando sempre em cima desses 7 princípios.